Vamos lá, um estudo sobre o hino nacional. Vamos detectar 15 figuras de linguagem no hino da nossa pátria. Claro, não é uma lista exaustiva, né? São pelo menos 15 figuras que a gente vai encontrar aqui. Claro que durante o hino você pode encontrar várias outras também, mas fica aí essa primeira reflexão. E vamos ao que interessa. Começando, claro, com a primeira estrofe, né, clássica. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante, o sol da liberdade, em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. E não tem como a gente começar de outro jeito, sem falar da síntese que a gente tem aí, né? O que é a síntese? É justamente essa inversão violenta dos termos. Caco, mas não é hipérbato. A síntese seria um hipérbato mais violento. Então pode ser sim que você veja o hino nacional muitas vezes como exemplos de hipérbatos, né? Mas dá pra gente generalizar, vamos dizer assim, qualquer inversão como hipérbato. Mas quando a gente tem uma inversão muito violenta que chega a dificultar, inclusive, o entendimento primeiro do trecho, aí a gente pode evoluir de hipérbato para síntese. Então, o hino nacional, sim, é uma síntese, né? Que a gente teria, então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. E, nesse instante, o sol da liberdade brilhou no céu da pátria em raios fúlgidos. E, cara, você começa a perceber, depois que a gente coloca esse trecho na ordem direta, aliás, importante também destacar, né? Às vezes a gente tem uma primeira intenção de pensar isso aqui como um sujeito indeterminado, né? Ouviram, quem ouviram? E as margens plácidas como adjunto adverbial de lugar, quer dizer, estando às margens do Ipiranga, pessoas ouviram o povo, né, bradando. Não, isso aconteceria se tivéssemos um acento grave aqui, o que transformaria isso de fato numa adjunto adverbial. Mas não há esse acento grave, então na verdade isso aqui é um sujeito. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante. Então a gente já tem aí uma outra figura importante que é a personificação ou prosopopeia, né? Que é essa característica animada a um ser inanimado, conferindo a isso um efeito poético. Então, o rio foi testemunha desse brado retumbante do povo heróico. O rio testemunhou. Então, a gente já cria esse efeito expressivo. Aliás, perceba, quando a gente coloca isso na ordem direta, a gente percebe essa construção dessa descrição cênica como se fosse um quadro, vamos dizer assim. Não é uma mera descrição, é uma descrição com personificações, com adjetivos grandiosos, que geram uma grandiloquência na imagem, né? As margens do Ipiranga ouviram um brado retumbante e nesse instante o sol brilhou em raios fúlgidos. E essa construção da imagem com esse caráter grandioso é justamente o que a gente chama de hipotipose. É uma figura de linguagem também. Veja, não é qualquer descrição que é uma hipotipose, com certeza não. É essa descrição com esse caráter de construção de um quadro, de envolver o leitor, né, nessa descrição, nessa grandiosidade da cena e do momento descrito, né? Então, já nesse primeiro verso, a gente tem, na primeira estrofe, aliás, a gente tem essa síntese, né, que é essa inversão violenta, tirando a síntese, ordenando, a gente consegue perceber a prosopopeia e essa construção da hipotipose, né? Esse vislumbre da cena. Vamos seguindo. Aí, cara, esse momento é um momento também bem importante, né? Esse, ó, pátria amada, idolatrada, salve, salve, acompanhado, claro, da melodia, né, que vai num crescente. A gente tem, primeiro, o chamamento, né, essa exaltação, ó, pátria amada, idolatrada, né, que leva a essa euforia, ó, pátria amada. Não é um simples vocativo de mãe, pega um copo d'água pra mim, por favor.
né? Não, é um chamamento, é um vocativo na sintaxe, sim, mas é um vocativo com esse caráter de elevação do ser. Né? Isso dá uma grandiloquência também para o texto. Esse chamamento com essa intenção de elevação do ser é o que a gente chama de apóstrofe. É uma figura de linguagem, então, né? Então, mas necessariamente com esse caráter de inferioridade se referindo a um ser superior. Ó almas inusitadas, ó almas, onde estão que não me respondem? Ó fulano, que queres de mim? Sabe essas coisas? Isso é a apóstrofe no campo das figuras de linguagem. Gramaticalmente, é um vocativo. Ó pátria, tô chamando. Assim como mãe, me dá um copo d'água. Gramaticalmente mas nas figuras de linguagem, a gente está trabalhando com a intenção textual. Né? Então já começa a perceber por que esse trecho, cara, leva a uma euforia tão grande. Primeiro, tem essa apóstrofe, então já estamos elevando ali. Ó, pátria amada, idolatrada. E perceba até, mais uma vez, acompanhado, claro, da melodia, perceba que a gente trabalha aí, o autor trabalha aí com vogais abertas. Cara, isso leva à sonoridade e leva a um encaminhamento apoteótico. Ó, pátria amada, idolatrada, salve, salve! Então temos a assonância, esse trabalho com as vogais abertas, né? Na verdade, a assonância é uma repetição de vogais, né? Uma repetição da vogal. Pode ser vogal aberta ou vogal fechada, mas a vogal fechada leva a uma sensação, a uma sonoridade mais obscura, né? Mais fechada. As vogais abertas encaminham por um crescente, para essa euforia. A vogal aberta me leva para isso. Então ele já trabalhou aí, pátria amada, idolatrada, salve, salve, todo em vogal aberta, nessa apóstrofe. E perceba ainda que vai num crescente. Pátria amada, mais do que amada, idolatrada, salve pátria. Isso vai nesse crescente, cara, vai nessa gradação que, cara, quando o cara vê, ele já foi junto, né? E temos ainda, para coroar esse momento quase apoteótico aí já no meio do hino, essa repetição do salve. Percebe? Pátria amada, idolatrada, salve! É uma coisa. Agora, salve! Salve! Então você vai num crescente, cara, que leva o cara junto. Essa repetição também leva a um efeito expressivo. É a repetição chamada de epizeuxi, né? Que é essa repetição logo na sequência, né? Quando eu falo, cara, ela era linda. Cara, ela era linda, linda. Eu enfatizo, o segundo enfatiza ainda mais o primeiro, né? Ou então, cara, eu tô quebrado. Eu tô quebrado mesmo, né? Uma coisa, eu tô quebrado. Eu tô quebrado. Então, quando a gente repete a palavra, às vezes 2, às vezes 3 vezes, né? Cara, ele fez aquilo, tava perfeito. 3 vezes até, às vezes a gente usa na epizeuxi, mas a gente usa isso para enfatizar. Então, cara, perceba, junta tudo isso nesse trecho, né? Ó, pátria amada, idolatrada, salve, salve! E aí você entende por que o hino nacional brasileiro é tido como um dos hinos mais bonitos do mundo, né? E leva a essa euforia. Mas vamos lá, tem mais. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Vamos começar aqui com a comparação? Vamos? Teus risonhos lindos campos têm mais flores do que a terra mais garrida. Temos ainda a inversão, aliás, as inversões sintáticas acontecem no hino como um todo, né? Mas então, assim, teus campos, teus lindos campos aqui, risonhos, né? Temos a personificação aí de novo, que eu não vou repetir aqui, mas temos a personificação de novo, né? Os campos risonhos, eles têm mais flores do que a terra mais garrida, a terra mais cuidada, mais linda, mais preparada, né? E, cara, nada se compara à beleza do Brasil, mas isso numa comparação. Então temos aí a comparação, e você vê, enquanto no anterior a gente destacou
a aliteração, perdão, a assonância como efeito expressivo, pátria amada, idolatrada, salve, salve, né? A ênfase nas vogais abertas. Aqui a gente tem a aliteração, que é justamente aquele momento em que há uma repetição, também com uma finalidade expressiva, de consoantes. Então, o que, que difere a assonância da aliteração? É justamente isso. A assonância é esse trabalho com vogais, a aliteração com consoantes. Então, veja, teus risonhos lindos campos têm mais flores, né? Ele vai nessa aliteração do teus risonhos lindos campos têm mais flores, né? E isso leva a uma sonoridade, não são palavras escolhidas por acaso, vamos dizer assim, né? A sonoridade da palavra acompanha, né? O ritmo, acompanha a métrica, acompanha inclusive a própria musicalidade, né? E a gente tem ainda aí, você percebe? Opa, escapou aqui. A gente tem a anadiplose. O que é essa anadiplose? Também esse efeito da repetição, que leva a um encadeamento das ideias. Então, se você percebe, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. A anadiplose é justamente essa repetição. Eu termino com um trecho e começo com o trecho do último. Então, último primeiro. Né? Último primeiro. Isso é anadiplose. Beleza? Então, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio, mais amores. Então, cria um encadeamento aí nas ideias. Né? Isso é a anadiplose. Então, só nesse trecho aqui, a gente consegue destacar a comparação, a aliteração e a anadiplose, dando esse encaminhamento que também vai numa sequência, numa fluidez textual. E claro, né, você vê esse trecho aqui entre aspas. Por que no hino esse trecho está entre aspas? Tenho certeza de que você conhece essa estrofe aqui. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Talvez você já tenha até percebido a assonância aí na quebra. Positivo, vogais abertas. Negativo, vogais fechadas, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Vou pro negativo. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, quando ele fala do positivo, palmeiras canta sabiá. Do negativo, que aqui gorjeiam, até aquela trava, né? E vogais fechadas. Que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, e volta para o aberto. Né? Isso é muito comum, esse trabalho de assonâncias, vogais abertas, retomando e dando uma sonoridade positiva, leve, né, gradativa para um crescente, e as vogais fechadas dando aí para uma obscuridade, para um momento mais pesado. Né? Isso é muito comum ser explorado nos bons poemas, claro. Tá? Mas por que eu tô te falando da Canção do Exílio do Gonçalves Dias, né? Cara, esse verso com certeza você conhece, mas não sei se você conhece um outro verso dessa mesma Canção do Exílio, que é: nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Tá? Isso é a intertextualidade, não é uma figura de linguagem. Tá? Então eu falei que eu vou falar 15 figuras de linguagem, 15 mais a intertextualidade. Mas a intertextualidade também é um efeito poético, é um efeito expressivo que retoma o contexto da obra original. Então a Canção do Exílio é, para primeira geração romântica, um grande exemplo, né, de texto de exaltação à pátria. Então, se vamos fazer o hino da nossa pátria, vamos pegar o texto que mais remete esse amor à pátria, que é a Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Então, retoma todo esse contexto que o poema já traz. Então fortalece ainda mais o texto que usa o outro como referência. Então a intertextualidade não é, repito, uma figura de linguagem, mas é um recurso textual, expressivo, muito bacana, porque você não só faz uma referência, como eu disse, ao texto friamente, mas você se apropria, vamos dizer assim, do contexto em que aquele texto está. Então ele traz para o hino o amor à pátria
passado pelo Gonçalves Dias, beleza? E sim, é o hino nacional que pegou do Gonçalves Dias e não o inverso. Às vezes a pessoa é comum pensar que é o inverso, né? Que o Gonçalves Dias fez uma referência ao hino nacional, mas não é não. Bom, voltando para as figuras de linguagem. Gigante pela própria natureza, és belo, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Bom, vamos, claro, para a repetição aí também do és belo, és forte. Poderia fazer és belo, forte. És belo, forte. Daria, sem problema nenhum. Mas repetir o verbo. És belo, és forte. Isso traz de novo aquela pressão textual, aquela ênfase textual, aquela gradação que vai acontecendo, né? Justamente, és belo, já antecipei, eu já tinha falado da gradação, inclusive, no outro, né? Então não vou colocar aí de novo gradação para não repetir, senão o cara vai falar que eu tô roubando. Você falou 15, mas repete. Não, são 15 diferentes, mas claro que as mesmas figuras vão aparecendo. Aí a gente tem a gradação. És belo, és forte, és impávido colosso, né? Um colosso, uma estátua impávida, inabalável, forte, né? Então a gente tem aí, claro, a anáfora. A anáfora é essa repetição nos começos. És isso, és isso, és isso. Isso aqui vai dando esse caráter anafórico. A anadiplose é aquela repetição último primeiro. A anáfora é essa repetição constante. Beleza? Então temos essa figura de repetição de várias maneiras sendo exploradas, tá? E claro, deixei para usar nesse verso aí, mas toma também o texto todo, claro, mas as nossas metáforas, com certeza. És um impávido colosso, fechando a gradação, uma metáfora, és um colosso. O Brasil não é um colosso, né? Mas é como se fosse ali, só que ele não passa aí como uma comparação, ele passa como uma metáfora. Então, claro, o texto tem várias outras metáforas, mas eu quis destacar nesse verso aí. Um outro verso bem interessante, gosto muito desse aí, é esse. Para mim, ele se equipara ao primeiro verso. Perdão, a primeira estrofe. Ele se equipara à primeira estrofe, essa estrofe aí. Aquela que, cara, é belíssima se você pensar como imagem, mas a síntese é tão violenta que pouca gente para pensar no que ela realmente significa. E a gente tem: Brasil, de amor eterno, seja símbolo o lábaro que ostentas estrelado, e diga o verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. E, cara, a gente canta isso. Quando o cara chega até aí, na hora de cantar, canta sem saber o que tá falando. Vamos tirar essa síntese? Vamos pra ordem direta? Brasil, o que a gente tem aí? Uma omissão desse quê? Poderíamos até falar numa elipse? Sim. Não vou contar a elipse aqui nas nossas 15, tá? Fica a elipse de presente, né? Que é essa omissão do quê? Isso é muito comum em poemas, principalmente em poemas sonetos, né? Você pegar Camões fazer isso direto, ou mesmo poemas do romantismo, né? Que quando tem essa oração optativa, fazer a omissão do quê? Então, que o lábaro estrelado faça isso. O lábaro faça, a gente percebe isso até pelo verbo no subjuntivo. É como quando a gente fala assim, Deus te abençoe, né? Desejo que Deus te abençoe. Né? Então essas orações optativas que desejam, tem que isso aconteça. Mas nos poemas, até por uma questão de métrica, ritmo, né? Não é incomum se tirar o que. Então, Brasil, que o lábaro estrelado que ostentas seja símbolo de amor eterno, e que o verde louro dessa flâmula diga paz no futuro e glória no passado. Olha o desejo que você tem aí, né? O lábaro seja símbolo de amor eterno, esse lábaro estrelado que ostentas. E aí, né, já falamos da síntese novamente, mas o que a gente tem? O lábaro, né, a bandeira estrelada, essa bandeira estrelada que você ostenta, seja um símbolo de amor eterno. Então, quem é estrelado? É o lábaro. Mas olha o que fica. Brasil de amor eterno, seu símbolo, o lábaro que ostentas estrelado. Então, o adjetivo que a gente tem pro lábaro passa como um advérbio pro ostento, como se você ostentasse estreladamente esse lábaro. Não é que você ostenta estrelado esse lábaro. Não. O lábaro é estrelado. Então, o que a gente tem? Uma mudança do referente de um adjetivo.
é mais claro até, né, essa hipálage, que é essa figura, fica mais clara até nesse outro verso em que ele faz essa mesma figura. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Cara, o céu não é realmente profundo. O profundo seria um adjetivo associado ao mar. Mas ele pega o adjetivo associado ao mar e joga para o céu. Né? Então, essa troca do referente de um adjetivo ou de um advérbio, enfim, de outra classe de palavra qualquer que seja, é a chamada hipálage. Como a gente fala, por exemplo, nossa, ele estava lá em um choro solitário. Não, o choro não é solitário. Ele estava solitário, chorando. Mas a gente atribui ao choro a característica do solitário. Isso é um efeito expressivo chamado hipálage. Não deixa de também ser uma das figuras de inversão. Então temos aí nesse o lábaro que ostentas estrelado. Já parou para pensar que quem é estrelado é o lábaro e não é um advérbio de ostentas? Né? Então o lábaro estrelado que ostenta seja símbolo de amor eterno. Beleza? Então temos aí a nossa hipálage e eu quero aproveitar essa estrofe com a estrofe seguinte, porque daí ele fala isso, né? Que o lábaro seja símbolo de amor eterno e diga paz no futuro e glória no passado. E paz no futuro. Paz. Mas o que vai acontecer agora? Se alguém encher teu saco, você vai ver que um filho teu tá pronto pra guerra. Então vamos tirar a inversão aqui também. Mas, se ergues a clava forte da justiça, verás que um filho teu não foge à luta, e quem te adora nem teme a própria morte. Então o que a gente tem? Cara, beleza, que esse dia é bom dia, paz no futuro. Mas, se ergueres a clava forte da justiça, verás que o filho teu não foge à luta. E quem te adora não teme nem a própria morte. Pronto, a gente topa tudo, a gente quer paz. Mas a gente tá pronto pro que daí vier. Em nome da nossa pátria. Cara, é uma idealização da pátria, claro. Até o próprio tempo e é o hino da pátria, né, caramba? Percebe? Então a gente tem aí uma contraposição de ideias. A gente quer paz, mas estamos prontos para guerra. Percebe? Isso é uma relação antitética. E você vê, essa relação antitética é acompanhada até de um momento sombrio da melodia. Ela acompanha esse momento. Paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra Dourada! E vai pra apóstrofe. Terra Dourada! Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada! E volta pra apóstrofe, pra idolatria, né? Então tem esse momento sombrio que acompanha a melodia, nesse momento de tensão, de antítese, né? E volta, faz tudo por ti, Terra Dourada, né? E quero aproveitar aí também para destacar essa embreagem do tempo verbal. Você vê, na hora que eu li agora, eu até coloquei a forma verbal, né? Mas se ergueres a clava forte da justiça, verás que um filho teu não foge à luta. Porque aqui está no futuro. Então o que a gente tem? Um presente acompanhando um futuro. Mas aqui está no presente, mas é para relacionar o futuro, né? Essa embreagem dos tempos verbais, esse uso de um tempo verbal no lugar do outro, que a gente tanto faz, mas pensando nisso, nessa relação gramatical, como um plano expressivo, o que a gente tem é uma ênfase na ideia, né? Trazer para o presente vive a ação, envolve o leitor de uma maneira diferente. Então, esse recurso gramatical no plano expressivo é chamado de enáloge. A enáloge, que é, cara, seja um tempo verbal no lugar de outro para criar um plano expressivo, seja falar de si mesmo na terceira pessoa, né? Cria essa embreagem de pessoa, né? Pera, mas sou eu falando em terceira pessoa, né? Mas que cria um plano expressivo diferente e tal. Isso é a enáloge, beleza? No uso do presente no lugar do futuro para suprir esse plano expressivo aí, envolver ainda mais o leitor. Cara, como eu prometi, tô aqui num
turbilhão aqui para esse vídeo ficar rápido. Se eu não tomar cuidado, eu fico 1 hora falando aqui com vocês, explicando cada uma, mostrando cada uma, mas eu quero fazer realmente uma síntese aqui. Tem muito mais aí por trás do hino, com certeza, mas só para você começar, de repente, a ver esse hino de uma forma diferente, perceber por que de repente ele é um hino que realmente envolve, que realmente leva e conduz, acompanhado da melodia e tudo, né? Agora, só quero fechar esse vídeo lembrando que este é o hino nacional. Esta é a bandeira nacional. E a nossa bandeira nacional não pode ser confundida com um brasão específico de uma família, né? E o nosso hino nacional não é um grito de guerra de uma vertente política específica e muito menos deve ser visto como um jingle de campanha de um candidato específico ou de um político específico. O hino nacional pertence a todos, os símbolos nacionais pertencem a todos, beleza? Então é com essa pegada que a gente vai analisar o hino nacional, sabendo que ele pertence a todos da nação. Isso é importante. Se você gostou desse vídeo, salve, curta, comente, isso ajuda muito o vídeo a ser divulgado e ajuda o canal a crescer e a fazer cada vez mais vídeos para vocês, beleza? Então é isso, eu sou o Caco Pena e espero ter contribuído aí um pouco para o seu entendimento do nosso hino nacional.